A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, cá estamos novamente para a nossa rubrica A Vida Continua. Segundo os espíritos, nós, enquanto aqui seres no corpo físico, contabilizamos cerca de 7,8 bilhões, enquanto que no plano espiritual, aqui muito perto de nós, mesmo entre nós, estão cerca de 4 vezes mais de irmãos nossos, portanto, desprovidos do corpo carnal. E como sabemos, quando o corpo falece e passamos, digamos, para o outro lado, não nos tornamos automaticamente santinhos nem estrelinhas. Nós continuamos com as mesmas virtudes ou vícios que nos acompanham. Portanto, isto é um progresso lento, mas mantemos em especial os nossos vícios. E quem está já no plano espiritual, muitos têm a capacidade, de certa forma, de captarem os nossos pensamentos. Por isso, todo o cuidado a pouco e seguir o conselho do mestre do vigiai e orai, vigiar a nossa casa mental, para comunicarmos melhor mentalmente, verbalmente e mesmo através dos nossos comportamentos, porque somos sempre exemplo para alguém. Logo, somos nós que escolhemos as nossas companhias, da forma como emitimos os nossos pensamentos, porque todos aqueles que pensam como nós entram automaticamente numa mesma frequência de onda e estabelece-se aqui uma sintonia mental. E é disso que vamos falar hoje, destes perigos e de certa forma para estarmos mais atentos ao que pensamos, ao que fazemos, pois bilhões estão no plano invisível e podem nos ajudar ou prejudicar, conforme produz a nossa casa mental. Então vamos falar hoje de sintonias e afinidades. André Luiz, espírito, refere o seguinte, diz que a nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo das nossas próprias criações, seja onde for. E acresce também que é da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Caros amigos, a nossa mente, a mente humana, é um centro gerador de forças e de conexões. Assemelha-se a uma estação transmissora e receptora a espraiar ondas de pensamentos, as quais sintonizam com outras inteligências, tanto de espíritos reencarnados, quanto dos que se encontram já no plano espiritual, conforme as leis de afinidade e da sintonia. Uma autora espírita, Sueli Caldas Schubert, esclarece que há sintonia quando uma onda mental encontra ressonância num campo vibratório equivalente, sendo captada por um receptor da mesma frequência. Quer dizer, pessoas com opiniões, ideias, sentimentos semelhantes se interconectam pelas leis da afinidade e, por assim ser, vibram na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, tanto para o bem e para a felicidade, quanto para o mal, para a infelicidade. A nossa condição de espíritos faz com que estabeleçamos interações intermitentes entre o plano físico e o plano espiritual. Nós não estamos isolados, tampouco deixamos de atuar na harmonia ou na desarmonia da zona onde estamos localizados, conforme a qualidade superior ou inferior das irradiações psíquicas que emitimos. Emmanuel Espírito assim esclarece sobre esta grave questão. Ele diz que a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando
correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós próprios. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para se sobrepor às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Nós somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de doenças e amargura, isto, de forma apressada, nos alterará o tónus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Em outras palavras, caros amigos, nós interexistimos e é engano acreditar que os nossos pensamentos não estejam a ser captados por outras mentes. Allan Kardec, o codificador da doutrina, na questão 457, na questão 457 do Livro dos Espíritos, assim questiona os espíritos, aos espíritos. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem: frequentemente conhecem o que gostaríeis de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados, lhes podem ser escondidos. Dessa forma, o padrão de pensar que emanamos, motivado pela qualidade dos sentimentos cultivados no nosso íntimo, exterioriza-se em ondas mentais semelhantes às ondas da rádio. Por estarmos na mesma faixa vibratória, nos conectamos a outras mentes afins, as quais, entabularão convivência connosco, muito embora possam estar no plano espiritual, agravando os nossos conflitos e desajustes, ou, caso procuremos sanear e iluminar as nossas emoções, colaborando para que saiamos vitoriosos da presente reencarnação. É a lei, caros amigos, é a lei da afinidade. Isso é fácil de compreender nas nossas relações diárias. Nós buscamos estabelecer laços de amizade e de convívio exatamente com aqueles que se assemelham a nós e sentimos dificuldade de ajuste de ideias com quem não sente nem pensa como nós. É uma questão de sintonia. É como se estivéssemos mergulhados em mundos diferentes. Por estar a nossa mente emitindo sintonia diversa, sentimos dificuldade de afinizar opiniões, gostos e hábitos. Muitos dos nossos males existenciais encontram a sua gênese, a sua causa, exatamente no padrão emotivo e, consequentemente, de pensamentos e de ações que cultivamos. Não raro, vemo-nos acorrentados a situações aflitivas ou desenvolvendo males físicos como reflexo imediato das irradiações psíquicas emitidas por nós, as quais espelham os tormentos ou as viciações que abraçamos na nossa casa íntima. Caros amigos e ouvintes, a nossa imaginação é altamente criadora. Pensamentos longamente cultivados concretizam-se e se consubstanciam em formas ideoplasmáticas que podem comprometer a nossa saúde e das pessoas que connosco convivem. Assim, por exemplo, o cultivo da melancolia, o padrão emocional assentado na morbidez, no desânimo, criam em torno do indivíduo uma psicosfera sombria contaminada pelas irradiações mentais perturbadoras que emite. Aprisionado em si mesmo, não consegue perceber as bênçãos que o envolvem, focalizando o olhar e o sentir nas suas trevas internas.
A melancolia largamente cultivada reflete estágio inferior e rebelde da alma que não sabe resignar-se diante das provas redentoras. Do mesmo modo, a vitalização de pensamentos sensuais, odiosos, rancorosos, vingativos e invejosos cristalizam-se em formas pensamento, vibriões mentais que adquirem plasticidade e vida e passam a integrar o halo psíquico da pessoa que os cultiva. Em consequência, o nosso corpo perispiritual, ou o nosso corpo espiritual no deserto de São Paulo ou de Paulo de Tarso, que é o nosso modelo organizador biológico, desarmoniza-se, reverberando assim em desordens nas células do corpo físico. O benfeitor Manuel Filomeno de Miranda adverte que as irradiações psíquicas realizam ações que são somatizadas pelo corpo físico, tanto para a saúde e o bem-estar, quanto para a desordem emocional e celular. Estas últimas que promovem, digamos, as doenças. Dessa forma, aquele que vitaliza fixações mentais viciantes de naipe inferior tornam-se autoagressores, artesãos das próprias dores. E Manuel Filomeno de Miranda, que referi há pouco, diz o seguinte em relação a esta questão: plasma-se no universo tudo aquilo que vibra. As preces, as orações e os sentimentos nobres fomentam delicadas construções espirituais que emanam conteúdos de harmonizar, bem-estar e elevação psíquica. As recriminações, os vícios, as aspirações perturbadoras produzem aglutinações de partículas que se transformam em vibriões agressivos e vorazes, que se nutrem do contínuo mental, encarcerando o seu agente, que se lhe torna paciente aprisionado nas malhas das próprias elocubrações doentias. Larvas, formas de pensamento agressivas, vírus desconhecidos fixam-se no campo áurico e passam a invadir o corpo perispiritual, perturbando-lhes a harmonia que se manifestará como distúrbios mentais e orgânicos de difícil diagnóstico e mais desafiadora terapia. Ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas criações mentais e, por conseguinte, pela nossa felicidade ou pela nossa desdita. André Luiz esclarece-nos também o seguinte: imaginar é criar. E toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios da permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Amigos, nós, ao reencarnarmos, renascemos vinculados a uma programação de reajuste. Nascemos com um objetivo, para a felicidade, para avançarmos na nossa trajetória de luz. Todavia, haveremos de levar a sério a advertência do Mestre Jesus quando nos convoca à atitude permanente de vigilância, de oração. É preciso que façamos o esforço de conhecer as nascentes dos nossos sentimentos e ações e procurarmos manter o nosso padrão mental elevado. Cultivar o hábito da prece, da leitura edificante, vincular-se ao trabalho no bem e, sobretudo, no autoconhecimento. Procurar dar conta dos pontos essenciais que precisam ser modificados na própria conduta, com coragem. Não raro precisaremos de ajuda terapêutica, tanto espírita quanto de um profissional de saúde mental, a fim de que consigamos realmente avançar mar adentro
do nosso íntimo e superarmos as inquietações que nos impedem de eleger um campo mental leve, iluminado, de alegria, de viver. Mais uma vez, Manuel Filomeno de Miranda nos adverte o seguinte: sejam quais forem as circunstâncias da existência, cabe ao viajante carnal manter o pensamento em alto nível de reflexões, cultivando as ideias otimistas e iluminadas, de modo a criar campos saudáveis dos quais se exteriorizarão as construções equilibradas da emoção e do organismo físico. Acrescenta que, toda vez quando as injunções tentarem imprimir na mente as ideias perversas, os transtornos de conduta, as fixações negativas em torno de ocorrências infelizes, os ressentimentos que constituem presenças morbíferas no espírito, é dever de todo o indivíduo lúcido, especialmente aquele que se vinculou aos postulados espíritas e cristãos, esclarecer-se a respeito dos deveres para com a vida, substituí-los pelas formulações agradáveis e harmoniosas da paz, cultivando a esperança e vivenciando o amor, sem deixar afetar pelo desespero e pela mágoa. E Emmanuel ensina-nos que a energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças subtis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. O nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicarmos-nos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Nos mais simples quadros da natureza, vemos manifestado o princípio da correspondência. Um fruto apodrecido ou abandono estabelece no chão um foco infeccioso que tende a crescer, incorporando elementos corruptores. Exponhamos a pequena lâmina de cristal, limpa e bem cuidada, à luz do dia e refletirá infinitas cintilações do sol. Andorinhas seguem a beleza da primavera, corujas acompanham as trevas da noite, o mato inculto asila serpentes, a terra cultivada produz o bom grão. Na mediunidade, essas leis se expressam ativas, mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Ninguém, meus amigos, ninguém está só. Cada alma recebe de acordo com aquilo que se dá. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que se situa a própria felicidade. Estejamos assim convictos de que os nossos companheiros na terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos o nosso tesouro onde colocarmos o nosso coração. Portanto, caros amigos e ouvintes, aceitemos o sublime desafio que a vida nos oferece, içemos as velas do nosso barco e adentremos no mar da existência, conscientes de que a nossa navegação será conforme as ondas mentais que emitirmos. Cuidemos para que sejamos cooperadores do Cristo, Ele que é a nossa bússola, saneando a terra a partir de nós próprios. De nada adiantam palavras, rituais e formas, se não nos dermos conta da nossa filiação divina. Somos, caros amigos, somos co-criadores do mundo. Cabe, porém, decidirmos se viveremos acorrentados aos nossos pensamentos de bastior, emitindo irradiações pestilentas e viciosas, ou se finalmente as nossas ondas mentais iluminadas revelarão o céu instalado dentro de nós próprios. Caros amigos ouvintes,
vou-me despedir por hoje, até ao próximo sábado, com uma mensagem do livro Vida Feliz por Joana de Ângeles, que diz assim, para meditarmos durante a semana. Podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Diz uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor. Faz sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui, nesta rubrica, hoje sobre as sintonias, sobre as afinidades, sobre esta questão do nosso pensamento, que deve ser cada vez mais vigiado, mais controlado, pois bilhões nos observam. Não esqueçamos disso. Ninguém está só. Que companhias queremos? Aquelas que nos ajudarão e nos deixarão na nossa intimidade, ou aquelas que nos seguem para o nosso lar e desequilibram a família, o local de trabalho e tudo o que nós fazemos. Portanto, vamos nos tornar seres mais conscientes daquilo que pensamos e fazemos, fazendo parte da equipe daqueles que querem construir um mundo melhor, julgando menos e trabalhando mais. Marcamos encontro para o próximo sábado. Fiquem com um abraço apertado aqui do Pedro Silva e não se esqueçam, meus amigos, de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.